Olá, saudações fraternas a esse pessoal que acompanha os trabalhos que são desenvolvidos no Centro Espírita Nosso Lar, que vão compartilhar conosco este breve momento de reflexão. E para marcar bem este momento, vou fazer a leitura de uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografada por Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. É a mensagem número 39, convite ao bem. Mas, quando fores convidado, vai. Palavras de Jesus, conforme Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Essa mensagem vai marcar o tom dessa nossa reflexão de hoje. E, antes de prosseguir, vamos fazer uma prece. As nobres almas que nos acompanham, os nossos mentores, espíritos familiares, amigos, como alguns chamam de anjo da guarda. Neste momento, de uma maneira especial, todos nós tenhamos condições de estar entrelaçados em pensamento, em sentimentos, com todos vocês, para expandirmos as nossas capacidades intelectuais e emocionais, para raciocinar, sentir melhor todas essas ondas de amor, todos esses raciocínios que podem nos favorecer o entendimento para as verdades eternas. Que todas as famílias possam ser acalentadas pelo abraço divino que nos envolve e excita para o bem, nos estimula a vivência do amor, na verdadeira fraternidade.
que a paz, a fé, a esperança estejam marcadas cada vez mais claramente em nosso ser. E assim pedimos a permissão para iniciar de maneira mais calorosa estes momentos de reflexão. Obrigado a todos. Nesse nosso momento, buscamos de alguma forma elaborar um conjunto de pensamentos que favoreçam uma reflexão, que leve um acalento, uma mensagem que tranquilize, que proporcione alguns momentos de maior leveza. Mas claro que, embora estejam fundamentados nas obras que vieram à luz da humanidade através dos trabalhos de inúmeras almas, material que compõe o conjunto de conhecimentos da doutrina espírita, a nossa fala sempre tem uma característica pessoal, que envolve as nossas próprias experiências, a nossa forma de fazer essas leituras, e por isso sempre merece toda a atenção e cuidado na nossa própria análise. Pois que, tendo a nossa própria característica, pode ser falha. Embora busquemos com maior atenção atender à proposta da doutrina, do conhecimento dos espíritos, como passa pelo crivo da minha própria opinião, em algum ponto pode ter alguma falha. Então, que essa mensagem seja analisada com criticidade, com bom senso. Feito este pequeno alerta, vamos iniciar pela análise dessa mensagem que eu fiz a leitura. Convite ao bem. Emmanuel pega esse breve versículo, mas quando fores convidado, traz alguns raciocínios que merecem ser comentados. Desde a infância, nós somos constantemente convidados ao bem. Pelo exemplo e pelas falas dos nossos pais, pelas experiências vivenciadas no ambiente escolar, pela presença de um benfeitor do plano espiritual, de um benfeitor do plano material, por algum livro, por algum audiovisual, recebemos impulsos para vivenciar o bem. Mas muito poucos de nós passam pela infância e chegam até a fase da juventude com o mínimo de atenção a estes apelos que vêm do alto. Todos nós recebemos convites ao bem em todas as fases da nossa vida. Por mais que o indivíduo nasça em um ambiente desfavorável, em um local de guerra, de violência, ele receberá dos seus pais, de alguma organização não governamental, de órgãos do governo até, algum acalento, algum estímulo, ou seja, em algum nível, maior ou menor, todos recebem estímulos ao bem. No entanto, não sendo acalentados esses estímulos leves ao bem, não sendo acolhidos em nosso ser, trabalhado essas potencialidades para o bem que todos nós temos, um elemento mais ostensivo passa a ser um instrumento de impulso ao bem. O aguilhão, a dor. O aguilhão é aquele instrumento de madeira que tem uma ponta de ferro que cutuca, que estimula para uma direção. É utilizado
para torcar o gado, por exemplo. A grande maioria das pessoas caminha para Deus através dos impulsos da dor. No momento em que não encontramos outras possibilidades, que os nossos próprios recursos não são suficientes para nos trazer a paz, o bem-estar, no momento de uma aparente tragédia, é que buscamos essa força maior. Buscamos esse ser por excelência que pode nos trazer a paz. A maioria das pessoas vão a Deus nos momentos de maior dificuldade. Mas é um equívoco nosso, pois estando em alto mar, para alcançarmos um porto seguro é muito mais trabalhoso, muito mais difícil no meio de uma tempestade, em que nossa visão não consegue contemplar bem a direção que a gente deve seguir. Será sempre muito mais fácil, muito mais harmônico, muito mais tranquilo quando buscarmos nos momentos bons, que podemos raciocinar com maior clareza. Mas, não sendo assim, teremos sempre essa segunda opção. Quando abordamos essa questão, precisamos ter uma certa cautela. Chegamos àquele antigo ditado: se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas um alerta tem que ser feito. Temos uma tendência a atribuir características humanas a Deus, fazendo Deus a nossa semelhança e não o contrário. Deus, por ser o ser amoroso por excelência, o nível de tolerância é muito diferente. Se não seguimos, não amamos, Ele não nos pune. Ou seja, o aguilhão, a dor, não é o resultado de uma punição de Deus por não termos aceitado os convites ao bem quando foi ofertado de maneira tranquila, suave. Na verdade, a dor, ela é decorrência da consequência dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas. Há um exemplo que ilustra a forma como tratamos o ambiente, os recursos naturais, a água, a terra, o ar, buscando satisfazer os desejos imediatos. Utilizamos de maneira indiscriminada. Não cuidamos da preservação destes recursos. E, naturalmente, decorrente dessas nossas escolhas, iremos sofrer ou usufruir. Não utilizando corretamente a água, pode chegar a um momento em que tenhamos grande parte, a maioria, desse recurso contaminado. E, decorrente disso, contrairmos doenças, passarmos por dificuldades. Então não será uma punição divina. É o efeito natural de nossas escolhas. Escolhas bem feitas, acertadas, levam a resultados brandos, suaves e, naturalmente, equilibrados. Mas escolhas mal feitas levam a momentos de dificuldades. Então temos, através dos bons estímulos que recebemos, a possibilidade de fazer escolhas boas. Mas também temos a liberdade de escolher outros caminhos menos seguros, menos acertados. Para dar prosseguimento a essa linha de raciocínio, eu vou buscar agora em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no tópico final, dos itens finais da sua obra, ele aborda justamente sobre a dor. E ele inicia dizendo que somos o resultado do amor de Deus. Deus criou os seres, todas as coisas, por amor. Sendo por amor, por que então existe a dor?
Por que que seres aparentemente inocentes, pessoas boas, precisam passar pelos momentos de dor? Cita inclusive a questão dos animais. Por que que estes seres precisam passar por todas as dificuldades? Animais sendo utilizados de maneira às vezes até cruel para a alimentação humana. Todos os dias vemos inúmeros milhões de animais sacrificados para a nutrição ou o deleite do paladar. Vemos nos campos plantas aniquilando outras pelo parasitismo. Seres que sofrem sem aparentemente ter culpa. Isso já balança um pouco os nossos conceitos de dor como punição, pois que mesmo os seres mais simples da criação passam pela dor. Um cachorro que tem um câncer e vê minadas as suas forças, o que ele fez de errado para passar por essa expiação, por essa situação tão difícil? Voltando àquela questão, por que então, sendo um ser de amor, criou também a dor? Por essas poucas análises, já podemos expandir o nosso conceito de dor, pois ser apenas um instrumento de punição, de expiação, já não é mais compatível, pois seres que não têm culpa por não ter ainda o livre raciocínio, não pode sofrer, passar por dor como um instrumento de punição. Então existe, provavelmente, a partir disso, podemos deduzir que existe uma finalidade maior. Nessa mesma obra, Leon Denis nos esclarece que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. É um instrumento que incita ao progresso. A dor é um agente de desenvolvimento e que sua ação ela é benfazeja para quem consegue compreendê-lo. Consegue compreender o sofrimento, consegue compreender a dor. Já na nossa formação básica escolar, recebemos a informação que a dor é algo bom, pois preserva a nossa integridade estrutural. Ela preserva a vida, pois no momento de uma injúria ou no potencial de uma injúria, de um ferimento, de uma agressão, temos essa percepção que nos faz recuar, afastar daquele estímulo doloroso. Isso já nos dá uma certa compreensão dos mecanismos, efeitos e vantagens da dor. Expandindo um pouco mais a nossa compreensão, Leon Denis, através dessa leitura, nos possibilita entender que, sendo um mecanismo de progresso, um elemento que faz parte de uma lei de equilíbrio e educação, as dores, sejam elas físicas, morais, nos possibilita, através de uma compreensão maior, de uma maneira de encarar melhor, subir de patamar evolutivo, de esfera de manifestação da consciência. Mas para isso é necessário não nos revoltarmos, não nos desesperarmos. Ou seja, ter uma dimensão de entendimento melhor do próprio elemento que nos eleva à dor. Dois elementos são capazes de nos estimular ao progresso. Um deles é o prazer. Na busca
pelo prazer, realizamos esforços para estar melhor, para usufruir das sensações de maneira mais profunda, de maneira mais abrangente, e isso nos incita ao movimento necessário para construir momentos que gerem prazer. O outro elemento é a própria dor, pois fazendo os esforços para nos livrarmos da dor, ou vivenciando-a, ampliando os mecanismos de percepção e sensação, passamos a buscar situações, pessoas, experiências que tragam sensações, sentimentos mais profundos, mais abrangentes. Com a correta interpretação da dor, buscamos de uma maneira mais eficiente os meios de evitar, de vivenciar a dor. Pois não precisamos, para chegar ao progresso, mover ações propositais que nos levem a momentos de dor, pois que ela é decorrente natural das nossas ações equivocadas. E equívocos todos nós cometemos. Então não precisamos conscientemente buscar sentir e vivenciar a dor. Ela vai ocorrer como um mecanismo natural. Mas vivenciando a dor, o que nós podemos fazer de maneira prática, com um entendimento claro, para passar por esses momentos de maneira mais eficiente, de maneira melhor, de maneira mais equilibrada? Primeiro, precisamos implantar nas nossas rotinas momentos de reflexão para, vivenciando um estado mental mais equilibrado, encontrar os meios necessários de nos conectarmos ao amor universal, nos conectarmos a Deus. Pois, extraindo dele os fatores nutritivos espirituais que nos tragam o equilíbrio, teremos maiores condições de, tendo uma lucidez mental, conseguir agir com lógica, bom senso, mesmo diante das dores mais atrozes. A dor, ela se torna ainda inevitável. Mesmo amando profundamente, intensamente Deus, a humanidade, todas as criaturas, nós passaremos por momentos de dor. Mas existe esse estímulo externo doloroso e existe a interpretação interna. O que podemos mudar, iniciar agora como um princípio de mudança é a forma de interpretar, de vivenciar a dor. Pois, amando profundamente, o nível de intensidade que essa dor é percebida, independente do estímulo externo que esteja ocorrendo, ou até mesmo do estímulo interno, vai mudar. A interpretação é preponderante, pois a dor, como descrita pela Associação Internacional do Estudo da Dor, ela tem componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Ou seja, ela tem mais componentes do que a pura captação do estímulo. Envolve questões internas, como a capacidade de entendimento, como a inteligência emocional, como os fatores sociais, indicando que mesmo recebendo o mesmo estímulo, pessoas sentem dores em intensidades diferentes, e não apenas porque possuem uma fisiologia, um corpo diferente, mas porque a sua forma de interpretar a dor também é diferente. Experiências com monges que meditam há anos demonstram a forma que, a partir dos exercícios de meditação, eles percebem e interpretam a dor de maneira diferente.
na leitura feita por equipamentos como eletroencefalograma e outros, mostram que eles percebem a dor, o estímulo doloroso com maior intensidade, mas ficam muito menos tempo nessa percepção. Ou seja, as áreas cerebrais que captam, interpretam esses estímulos, eles sentem com maior intensidade para quem é veterano na meditação, só que esse estímulo ele decai muito mais rapidamente, indicando uma forma de interpretar que foi modificada. Ou seja, todos nós podemos modificar a forma de vivenciar a dor. Toda essa fala até agora foi para abordar o tema desse momento de reflexão. Estamos assolados por uma pandemia. Com isso, temos um convite, e eu diria até mesmo uma convocação à revisão de conceitos, a mudanças de rotinas, a reformulação de hábitos. E isso não é uma maneira utópica de interpretar a realidade, uma maneira mística de interpretar um momento e tentar atribuir um sentido divino. Não é nada disso. A dor, lembrando, ela é decorrente dos equívocos que cometemos. Os hábitos alimentares, a maneira como tratamos a comida, especialmente nesse caso, pois rastreando a origem do vírus foi de uma feira, da maneira como a carne é tratada, dos tipos de animais escolhidos, decorrente da nossa própria ação. Não foi um decreto divino, vamos punir a humanidade. Eu acredito que não. Acredito muito que um Deus de amor não iria punir as pessoas. Mas, decorrente das nossas próprias ações, podemos ter duas maneiras de interpretar o momento. Maneiras que estimulem o desespero, a revolta, ou tentar aproveitar a experiência e crescer no nosso próprio patamar. Ou seja, para cada pessoa, o Covid pode adquirir uma conotação diferente. Então, o convite é para você, para mim, para nós, no caráter social, global, mas também e especialmente no caráter particular, o que essa situação do momento me incita? Qual é o convite? O que eu posso fazer para ampliar o meu patamar existencial, subir um degrau na escada evolutiva? É uma questão extremamente profunda e que só você pode avaliar o ganho, a perda, o resultado líquido que poderemos ter de uma situação tão difícil. Claro que uns estão vivenciando esse momento com muito mais intensidade do que outros. Mas o que você, na sua particularidade, nas experiências que isso está proporcionando, vai poder fazer para superar o momento e se tornar ainda mais forte? Certamente, todos nós estamos recebendo um amparo da espiritualidade. Temos ao nosso lado mentes nobres, elevadas, que nos favorecem essas conquistas. Só precisamos escolher corretamente. Vamos fazer um movimento consciente, lúcido, baseado em informações consistentes para crescermos. Claro que trabalhar todas essas questões exigirá um tempo muito maior. Não dispomos disso agora. Mas que isso sirva apenas de um estímulo, de buscarmos informações que nos
que elevem a nossa existência, que possamos viver melhor. Existe um conjunto de leituras, e eu posso colocar na descrição aqui, como o livro Transição Planetária, que traz informações importantes que nos antecipam até em momentos que a humanidade irá passar. Mas também traz uma mensagem de acalento, de estímulo, de conforto, pois que passando pela dor, já poderemos, no momento da dor, vislumbrar o futuro próximo, imediato, médio, a longo prazo do que esses eventos poderão nos propiciar. Com estas falas, esperamos realmente que haja um vislumbre do que podemos alcançar. Vamos para o nosso momento de oração, de encerramento da atividade. Querido Mestre Jesus e seus trabalhadores incansáveis, os espíritos amigos, os espíritos superiores, aqueles que já aprenderam a amar e a raciocinar de maneira coerente com o teu Evangelho, Mestre. A todas essas nobres almas, rogamos neste momento a intercessão, que lancem sobre nós o olhar e estendam os braços firmes, amáveis, para que nós também consigamos, agarrados a todos, empreender este movimento de crescimento intelectual, de crescimento moral, para, atrelados ao Evangelho, empreendermos todas as mudanças internas e externas que favoreçam a implantação do reino de Deus aqui neste mundo. Que possamos amar e vivenciar a fraternidade universal e encontrar em nós o ponto de união com a divindade, a fé e a confiança plena de que estamos amparados e que poderemos vencer e crescer. Por todas as bênçãos do ar, da água, dos mecanismos nutritivos da matéria e do espírito, é que agradecemos profundamente por tudo isto que recebemos. Que todos os seres, que todas as criaturas possam receber o lenitivo, a bênção de uma compreensão maior, de uma vida mais plena. Obrigado por tudo.